sonho quer me dizer com isso, né? Parece que o sonho está dando notícia de algo que está dentro de nós e a gente não sabe. Existe no sonho um saber que atravessa o próprio sonhador. O enigma do sonho. Por que eu acho que ele nos convoca a querer falar sobre ele? O que nós temos de elementos que vêm desse inconsciente é um prato cheio para análise. Por isso que o analista fala, né? Fala sobre esse sonho. É a interpretação que a psicanálise vai dar para o sonho. Sonhei com cobra. Jogo no bicho ou levo para análise? O que eu faço com o meu sonho com cobra? Eu acho que o sonho ele já causa na gente essa vontade, né? Esse ímpeto de fazer alguma coisa com ele. Tem sonhos que às vezes nos impactam tanto que parece que a gente precisa acordar e contar para a primeira pessoa que tá do nosso lado. Acorda, vai tomar café. Nossa, você não sabe, sonhei com uma coisa hoje. Tem isso, né? Tem esse ímpeto de compartilhar com uma certa demanda implícita, né? Assim, de dar sentido, né? O que você acha disso, né? Ou então algo mesmo de um narrar, né? Contar o que foi sonhado, né? Então, essa pergunta, né? Essa nossa pergunta, acho que me vem de imediato isso, assim, essa necessidade de dar um destino para isso que vem pra gente como tá dizendo alguma coisa, né? Isso me disse alguma coisa. O que isso está dizendo? Parece que o sonho está dando notícia de algo que está dentro de nós e a gente não sabe, né? Uhum. E de fato passa por isso daí, né? O sonho, ele dá notícia de um saber inconsciente. Ele está dentro de mim, mas que eu não sei sobre ele. E de repente, naquele momento, ele aparece, né? Mas aparece como? Aparece transformado, aparece distorcido, aparece de alguma forma que fica ali, me desperta sensações, que me gera desconfiança. Eu sei, mas não sei de alguma coisa ali. Uhum. E aí, né? O que a psicanálise faz com isso? E né? eu acho que tem uma coisa na nossa pergunta, né? Que é uma brincadeira que surgiu, mas que é verdade, né? Assim, o que faz com aquilo que sonha, né? Do levar para análise. Eu acho que a psicanálise está tão vinculada a essa questão do sonho, no imaginário popular já, mesmo por conta da obra, né, do Freud. Em 1900, Freud, e há boatos, há uma fofoca interna da psicanálise, que o texto tinha ficado pronto antes, né? Mas como ele sabia que era uma obra muito revolucionária, né, que ele estava descobrindo algo muito transformador do pensamento moderno, da forma como se vê o sujeito moderno, ele esperou 1900 para lançar. Nas cartas, né? Dá cartas pro Fliss. Ele fala isso. Ele justamente. fala. Eu então tenho não é uma grande fofoca, ele descoberta. publicou. Não é fofoca. Não, mas se tá na carta é fofoca, porque a gente que resolveu publicar as cartas depois, entendeu? Era um negócio ali que ele tava contando pro colega. Se você publica minhas conversas com você no WhatsApp, eu mato você. É verdade, não tinha pensado nisso. Exatamente. Volta! Ele espera 1900 para lançar o livro, né, o texto da interpretação dos sonhos. E realmente, né, assim, é algo que muda completamente, que é isso que você estava dizendo. Existe no sonho um saber que atravessa o próprio sonhador. Dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Acordei, mas eu que produzo aquilo, é a minha subjetividade e eu não tô entendendo. Existe um saber no sonho que nem eu que produzi ele, nem eu que sonhei, sei. Mas acho que você falou algo interessante, né? Eu que produzo aquilo. Será que é o eu? Será que sou eu, né? O sonho vem mostrar que, opa, não é o eu. Não é você enquanto eu, enquanto ego, enquanto consciência. O inconsciente é algo que me atravessa, está em mim, mas ao mesmo tempo ele me vem como algo que nem é meu. Algo que me abocanha, que me gera estranhamento. É importante a gente situar, então, esse primeiro ponto. O sonho para análise é uma produção do inconsciente. É o grande marco, né, que a gente estava falando do texto de 1900, da interpretação dos sonhos, que é onde ele vai delinear ali o conceito, né, do inconsciente. Ele vai inaugurar essa ideia de um inconsciente, uma instância psíquica que tem muita influência sobre a vida e a subjetividade do sujeito, e sobre o qual o sujeito sabe muito pouco. É o cavalo, né? É o cavalo que na imagem que o Freud traz, né? Do cavaleiro que tá ali cavalgando, mas acha que tá tendo as rédeas, né? Mas é o cavalo quem corre, a potência tá no cavalo que corre, na velocidade
no desgoverno ou na orientação que ele quer, o inconsciente, né? Quando a gente fala, o sonho é uma manifestação desse inconsciente, porque nós não acessamos o inconsciente facilmente. A gente não vai lá e fala, não, mas tá bom, a partir daqui é inconsciente. Não, ele se abre, se fecha, ele aparece em algumas manifestações. E o sonho é uma dessas manifestações do inconsciente. Então, realmente ele é algo importante para análise, porque se no processo de análise a gente fala tanto de acessar esse inconsciente, chegar ali para descobrir o que tem nesse cavalo, de que esse cavalo gosta, o que esse cavalo come, qual que é o caminho que esse cavalo está escolhendo, o que nós temos de elementos que vêm desse inconsciente é um prato cheio para análise. Por isso que o analista fala, né? Fala sobre esse sonho, né? Que ele começa a puxar uma coisa, que puxa outra, uma lembrança, que puxa outra lembrança. Você fala assim, que é isso, né? Onde é que eu cheguei? Se a gente for pegar essa obra de 1900, Interpretação dos Sonhos, eles são dois volumes, um volume inteiro de não sei quantas páginas, mas algo desse tamanho, que é o Freud justamente já, né, em 1900 fazendo toda uma retomada de como a antropologia, como as crenças, né, as crenças tribais, elas interpretavam, davam sentido para os sonhos. Então, como uma mensagem divina, como uma mensagem da natureza, sempre como algo que está sendo dito para aquela pessoa que está sonhando, né, para aquele indivíduo. I had a dream last night. I dreamt I was a dove flying over the sea. And then I dove into the ocean and I swam with the dolphins. I was two animals joined as one, which meant good things are coming. Good things. No segundo volume, no 7º capítulo, onde ele começa a dizer, então, ó, aqui é o trato, então aqui é a interpretação, então a interpretação dos sonhos, é a interpretação que a psicanálise vai dar para o sonho. E eu acho que também um grande, né, eu acho que o esforço e o poder, a radicalidade da interpretação, né, dada por Freud para os sonhos é trazer essa mensagem como uma mensagem para aquele sujeito, né? Então não tem essa universalização, que é algo que muitas vezes que tenho na clínica, imagino que vocês também, num começo, né, de um processo de análise, onde ainda o sujeito não se apercebeu de que, não tem consciência de que a cada elemento que faz parte daquele sonho, cada pessoa que vem desconfigurada, é um nome, aquilo, né, assim, era fulano, mas não era fulano. Ou era fulano, mas logo depois já não era mais. Eu já estava aqui, depois fui para outro lugar. Ali tem algo realmente que é daquele sonhador. E não que, por exemplo, sonhei com cobra, quer dizer que tem uma pessoa... Já escutei isso, assim... Traiçoeira. Coloquei no Google. O Google me disse que cobra quer dizer que é isso. É um feitiço lascado que estão mandando para você. Enfim, ou pode ser sorte, ou pode ser morte. Tantos elementos que tem esse lugar do signo. E me parece que tanto o trato que Freud deu para isso, né, tirar disso do signo, que é algo generalizado, compartilhado coletivamente, para algo que seja realmente da história daquele sujeito. Tem tido muitos estudos sobre sonho recente, trouxe algumas referências, desse deslocamento radical do que você dizia, de não procurar simbolismos, então não é sobre isso, mas no sonho em si como matéria. Né, o ato de sonhar, né, esse livro que é incrível, Os Sonhos Confinados, que é um livro de pessoas que coletaram sonhos durante a pandemia, como as pessoas estavam sonhando, e vão pensar no sonho enquanto um ato, tentando descolar um tanto dessa significação literal quase, né? Isso significa aquilo, né? Isso significa aquilo, porque não é disso, não é para isso que o sonho deveria ser usado na análise. E aí eles vão dizer isso, assim, não é o analista que interpreta um sonho, é um sonho que interpreta um sujeito. E cabe ao analista conseguir fazer essa leitura. Por exemplo, um dado interessante. A maior parte dos sonhos dos educadores, né, porque foram classificados alguns, tem sonhos de professor, tem sonho de funcionários da saúde, pessoal que trabalhava em hospital. A maior parte dos sonhos dos professores tem elementos de escola. Eles trazem cadeiras, traz escola, traz não sei o quê. Se eu crio uma regra universal para isso, eu desloco completamente o sentido da história desse sujeito. Quando eu penso no sonho, eu penso que a única universalização
possível da gente fazer para o sonho é o sonho enquanto uma produção do sujeito que tenta interpretá-lo. Então, a interpretação é do sonho e o analista oferece uma leitura a essa interpretação. Eu gosto de pensar assim, uma ambiguidade que o sonho traz, que é o quê? Por um lado, ele aparenta, vamos dizer, ser o momento que a gente está mais livre, digamos assim, né? Onde não tem moralidade, não tem... pensar assim, todas as morais da sociedade, assim, elas caem, né? Todos aqueles valores do sujeito parecem ser contestados. Então, num sonho eu posso sonhar que eu tô transando com a minha mãe. Não vai ser sem culpa, já tô avisando. Não vai ser sem culpa. E às vezes é sem culpa no sonho. No sonho, mas quando acordou, lembrou, culpa. Mas eu falo que tem uma ambiguidade porque, ao mesmo tempo que aparenta, né, essa extrema liberdade, essa falta de limite, tem uma coisa, e quanto mais a gente começa a falar de sonhos, mais a gente começa, os nossos sonhos, né, mais a gente começa a perceber que tem alguma coisa que se repete também nos sonhos. O sonho também conta uma fantasia inconsciente de quem sonha. Não é à toa, por exemplo, que algumas pessoas vão chegar na clínica falando, eu sonho com isso desde sempre. Esse sonho ele ganhou várias caras, mas é o mesmo sonho. Isso que se repete também conta pra gente de algo que insiste no sujeito. Bom, o sujeito falando sobre essa análise, talvez ele chegue sim a descobrir algo sobre isso que está insistindo, né, nele, sem ele saber. Mas talvez não. É um risco. Eu tenho um sonho, falando de mim pessoalmente, eu sonho com uma onda imensa, gigante, que me engole repetidamente. Eu já tentei dar vários destinos para essa onda. Às vezes eu saio correndo, ela me pega, eu tento furar a onda, eu acordo, porque enfim, né, eu não consegui furar a onda. E é um sonho que insiste nesse sentido, assim, é um sonho que ele insiste, inclusive ele me coloca a trabalhar em uma significação para ele. Tenho a impressão que a cada momento da minha vida ele tá dizendo uma coisa outra ou uma coisa a mais do que ele me dizia antes. Eu queria precisar uma coisa assim que acho que quando você começou a trazer me fez pensar nessa ambiguidade do sonho de uma aparente produção sem limites, né, assim, mas e eu acho que mais uma vez, né, a sagacidade do Freud foi entender também, escutando, né, os seus analisantes, que há uma censura. E os próprios sonhos. No sonho. O sonho é uma produção censurada. Sim. O enigma do sonho. Por que eu acho que ele nos convoca a querer falar sobre ele? O sonho vem com um ponto de interrogação, porque ele pode ser várias vezes desconfigurado. Ele o termo que o Freud usa, né? Ele é deformado. Então essa deformação vem justamente para que aquele conteúdo que eu não quero saber ou que eu não pude saber, ele vai dar um jeito de driblar ali o porteiro, né, que é como ele fala, aquele que fica ali registrando a entrada e a saída, ele vai dar um jeito de se fantasiar, então assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo de... Eu tenho um, quer ver, que eu sonhei uma vez, levei pra análise, na época eu fazia análise com uma mulher, minha primeira analista, e aí eu levava falando assim, eu queria tanto ser amiga de fulana, porque fulana... Ela era uma pessoa que trabalhava comigo, mas eu sinto que ela não gosta de mim. E o sonho, isso era um sonho. No sonho, eu falando que eu queria muito ser amiga dessa mulher que estava trabalhando comigo, mas que ela não gostava muito de mim, mas me causava um incômodo, eu também não podia falar muito com ela. E aí foi. Na análise a gente descobriu que a fulana que estava no sonho tinha o mesmo nome da minha analista. Era da minha analista que se tratava, porque eu queria ser amiga da minha analista, mas eu não podia, né? E aí, assim, o meu por eu ser talvez psicanalista já estudante, ainda era estudante de psicologia, mas eu já sabia que eu não podia ser amiga da minha analista, não ia acontecer, assim, essa amizade. E aí o jeito que o meu inconsciente deu foi assim, ele trocou a carinha da pessoa, mas deixou o mesmo nome. Essa potência, né, assim, de como os elementos, eles se associam, né, que é lá quando o Freud traz que os elementos, eles se associam por algum traço que faz com que nós associemos isso. E como, inclusive, a deformação
ela se serve disso. Então, a censura, né, o eu lá, essa instância, ela vai vai censurar aquilo que está querendo sendo dito, mas mantendo esse rastro. Esse rastro. Tem um rastro. Isso, tem um traço que fica, que nos permite, num trabalho de fala, tentar desvelar isso reconhecendo essas associações, né? Há uma semelhança em pessoas que compartilham de um mesmo contexto. Você estava dizendo, né? Os educadores trazem sempre o elemento da escola nos sonhos, né? E aí, mais uma vez, o Freud traz, né? Que é o conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto faz parte daquilo do nosso dia a dia. Eu sonhei que eu estava no supermercado e as prateleiras caíam na minha cabeça. E uma pergunta, o que você fez ontem? Porque normalmente o sonho vem muito... enganchado, né, assim, rabichado mesmo na nossa vivência do dia. Então, é o que ele chama de restos isso, diurnos, né? Isso. São os restos diurnos. O conteúdo manifesto, né? Então, assim, vamos limpar isso, que tem algo latente ali que tá gritando. E aí, eu acho que tem uma leitura interessante que o pessoal do livro faz, que é isso que é o conteúdo manifesto também é importante. Porque senão a gente fica nessa busca de um sentido particular para o sujeito, que eu acho que no consultório faz muito sentido e que é importante. Então, sim, há uma certa leitura do sonho, e os sonhos são importantes porque eles são uma porta para a gente acessar algo que a gente já sabe que é muito difícil, mas... há no conteúdo manifesto também, e nisso que muitas vezes parece que porque eu vejo alguns psicanalistas tratar isso com... Menos valor. Isso, como se, não, isso aqui é só resto diurno. Inclusive explica, eu acho que é isso, né? É uma trama. O sonho é uma trama, é um texto, é uma trama. O contexto que faz parte desse conteúdo, que é o material... Como que eu falo? Assim, acho que é o conteúdo que vai ser... que o inconsciente vai fazer uso pra dar as caras, assim. Ele nos localiza num tempo histórico. E isso diz do nosso social, isso dá notícias da sintomática social que estamos vivendo e intimamente da notícia do sujeito, porque teve uma escolha também nesse elemento que veio fazer parte do sonho. O sujeito escolheu isso. Um sujeito inconsciente. Inconsciente, né? claro. Hoje tem se falado muito de oniropolítica, né? Que é esse pensar o sonho junto com o conteúdo manifesto. E quando você diz é sintoma do nosso tempo também, eu acho que tem algo muito revolucionário e radical quando a gente pensa o sonho para além de uma manifestação extremamente particular. Porque pode parecer, né? Quando eu digo aqui para vocês, 80% dos professores estavam sonhando com escolas. Eu tô dizendo para vocês, existe algo no sonho que aparentemente é o que a gente tem de mais particular. Cara, eu sonhei isso ali dormindo, é meu, é só singular, meu. Singular, caso. Isso, acho que a palavra é essa. Mas singular é só meu, eu produzi. Que outras pessoas ao meu redor estão compartilhando, estão sonhando parecido. Porque aí a gente desloca. Eu acho que essa é uma resistência importante a ser feita dentro da psicanálise, que a oniropolítica tem tentado. Desloca o sonho desse lugar de interpretação daquele sujeito singular e coloca o sonho... E aí oferecendo o sonho mesmo enquanto ato como uma interpretação de um tempo, né? E isso tem uma particularidade muito bonita, que é tirar essa pessoa que está sonhando do seu isolamento. Desconectada do meio social. Quando eu conto para uma pessoa que várias pessoas estão sonhando aquela angústia que ela está sonhando, eu digo para ela, você participa de um tempo e de uma época que está extremamente angustiante. Você é parte dessa comunidade. É oferecer para o sujeito também um laço social que também diz de cura, assim, se a gente pode dizer. Sabe, para além daquilo de eu interpretar lá, não que seja menor, não que seja menos importante, mas além daquilo que eu faço ali no consultório, de conseguir entender onde aquele elemento do sonho entra no sintoma daquele sujeito, o que é o sintoma que está atrás da sua onda, que te persegue, é a gente conseguir... Não sei, você sabe? Bem conversadinho, uma sessão lacaniana curta aqui, mas além de eu dizer pra você o que tem nesse seu, o que é o sintoma que insiste ali nessa onda que te pega e você corre, eu posso dizer que sonhar e sonhar dentro de um mesmo tempo é compartilhar desse tempo e nos colocar todos dentro dele. Então, né, pra encerrar, né,
sonhei com cobra. Jogo no bicho, ou levo para análise, interpreto, e aí, voto, faz os dois. Faz os dois. Leva para análise, como a gente disse, é um elemento importante para análise. Não é por acaso que os sonhos são tão vinculados aos psicanalistas no meio comum mesmo, na representação social dos sonhos, de, né? Analista adora um sonho, a gente adora, pode levar. Mas joga no bicho, vai que cola. Tem tantas significações, a gente vai saber que Deus que estava certo. Acho que é importante só ressaltar isso, né? Que a psicanálise, ela não é um saber que compete com outros saberes. Ela está disposta a escutar esses saberes. Então, se o sujeito acredita que ele realmente acredita que tem um sentido astrológico, né? Que tem um sentido religioso naquele sonho, que tem... que daria um sinal, que seja divino para jogar no bicho, né? O analista escuta isso daí. Ele escuta o que o sujeito quer me contar daquele saber. E eu acho que isso, pegando só pra isso que você trouxe, né, Loirão, assim, ele escuta o sentido e coloca o sentido pra deslizar. Porque sempre é possível estar dando novas significações para aquilo. Então, talvez o que a escuta do analista, né, a interpretação analítica vai trazer para os sonhos é recolocar, eu acho que essa potência da significação e não enrijecê-la. Então, explorar. O que não exclui jogar no bicho, jogar na mega, se sonhou com vários números. Já conta com o analista, vai que ele quer jogar também. Aí divide, né? Rachadinho, ele bem conversadinho. Um ato analítico desse não vai valer? Sessão lacaniana? Mas o pessoal tá cobrando aí 1.500 uma sessão, eu não posso pedir metadinha do prêmio? E aí vai ficar pro próximo vídeo, e é isso, gente.